Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e, cara, a culpa não era do Mariano Sosso? Tá aí, né? O Sport, ele tem uma defesa danosa. Por mais que você tenha um técnico expert aí trabalhar defensivamente, a gente vê o quanto o time é dependente de um Rafael Thierry. E quando ele não joga, é um Deus nos acuda. Era assim com o Mariano Sosso e vem sendo pior com o Guto Ferreira, porque nos últimos 3 jogos, e aí eu não tô querendo colocar a culpa, já começa o vídeo aqui, eu não tô querendo colocar a culpa no Guto Ferreira, não. Mas nos últimos 3 jogos, o Sport levou exatamente 5 gols. 5 gols em 3 jogos, sabe? Ou seja, o rendimento defensivo do Sport piorou comparado ao que vinha acontecendo com o Mariano Souza. Vamos falar sobre essa derrota do Sport. Só para você se inscrever se você tiver afim, quiser dar essa moral pro canal aqui, porque fazer esse tipo de vídeo com um jogo como esse, irmão, é paciência, tá? Eu não vou também aqui eximir o Guto Ferreira de erros aqui, não, tá? Quando eu vi a escalação, tava até no Cash FC. Eu não imaginava que ele fosse colocar o Fabrício Domingues como um ponta, sabe? E é o primeiro ponto que eu quero falar, uma coisa que o Sousa para mim errava bastante. O Fabrício Domingues, ele tem os seus melhores desempenhos jogando na função dele, jogando como um volante, sabe? Você tem o Felipe ou você tem o Fabrício Domingues, eram dois volantes que encaixaram. Então, a partir do momento que você começa a improvisar isso, sabe? Aí você ferra. O Sousa fazia muito isso e se ferrava, sabe? Porque ele não conseguia render a mesma coisa que ele rende jogando como volante. E foi o que o Guto Ferreira tentou fazer. Basicamente, colocou ele como um ponta direita e colocou o Luciano para jogar ao lado do Felipe. E esse fez um jogo bem ruim, tá? O Luciano fez um jogo muito ruim, realmente. Mas muito abaixo, sabe? Errando bastante. E alguns momentos de forma displicente no jogo. E acabou que o Sport dava muito espaço. Teve uma oportunidade ainda no primeiro tempo com o Fabrício Domingues, que, pô, também errou bastante. Mas eu não vou de verdade colocar essa culpa aqui para ele. Por quê? Porque ele jogou numa função que não é a dele. Jogou de ponta. Ah, Luna, ele rende. Ele não rende, cara. Ele quebra um galho, mas ele não rende. E aí, nas chances do Vila, acabou que ele conseguiu no primeiro tempo fazer 1-0. E aí é onde eu vou começar a criticar. Para mim já foi uma falha defensiva do Sport, o primeiro gol. No segundo tempo, o Sport apático, sabe? Defensivamente muito inseguro. E numa dessas jogadas, mais uma vez, o Castan, né? O Castan. Ele vai dar uma enfiada de bola, bate. Acho que foi no Henrique Almeida, que corre, ganha na velocidade pro Fábio, pro Luciano Castan, solta a bola e o Vila Nova acaba fazendo 2-0. Primeiro ponto que eu tenho que falar aqui. Se na próxima partida o Chico não entrar como titular na vaga do Castan, o Guto Ferreira vai mostrar que é conivente com uma zaga que é muito prejudicial para o esporte. E hoje é o pior zagueiro do esporte, tirando o Alisson Cassiano, o Castan. Que muito também se falava, quando jogava o Alisson Cassiano e o Castan, muito se falava do Alisson Cassiano. Mas a verdade é que o Castan já vem errando há muito tempo e já vem merecendo um banco de reservas sim. O Chico merece jogar na função dele como titular. Isso é um ponto que eu tenho. Ah, mas quem vai jogar do lado? O Alisson. Pode botar o Alisson, não o Cassiano, o outro Alisson que jogou hoje. Eu acho que é um zagueiro que não é um zagueiro maravilhoso, não é um Rafael Thierry, mas é um zagueiro que consegue entregar mais do que os outros zagueiros do esporte. Mas a verdade é que a defesa do esporte, cara, é muito danosa. Eu acho que dos últimos anos é a pior defesa, cara. Se a gente pegar no passado, uma defesa com Rafael Thierry e com Sabino era uma boa defesa. Acho que em 2022 também essa defesa era muito boa. Aí antes tinha Adrielson, tinha Maidana, eram sempre defesas interessantes. Hoje a defesa do esporte é muito ruim. Mas muito ruim mesmo, sabe? É muito segura, sabe? O Luciano Castan muito displicente nas partidas, muito displicente. E aí vai casando com essas improvisações que o Guto Ferreira vem fazendo, né? De colocar o Fabrício Domingues como um volante, né? Eu sei que era uma circunstância do jogo, mas colocou o Fabinho, aí depois hoje colocou novamente, pensando de poder de fogo. Ele vai e coloca o Fabinho novamente para jogar. O que é que o Fabinho vai acrescentar? Naquele momento tava 2-0, pô. Tava 2-0, não tinha muito o que se fazer,
sabe? Não tinha muito o que se fazer. Você tinha que colocar o time para cima. Já tinha entrado o Tite Ortiz. E outro ponto que eu quero destacar aqui, Fábio Matheus não foi relacionado para a partida, não estava machucado. Por quê? Pedro Martins não foi relacionado, não estava machucado. Por quê? Dieguinho, o Sport precisava de um jogador ofensivo hoje, talvez tivesse o Dieguinho no banco, também não foi relacionado. Por quê? Sabe? São algumas coisas que eu não consigo entender. Aí é tentar entender cabeça de técnico, tentar entender o que acontece. Ah, mas teve um problema, beleza, porque não externou isso. A gente saberia que os jogadores não estavam disponíveis. Mas a verdade é que o Sport perde uma partida que era no mínimo alcançável empatar. Eu até comentei que eu achava que seria um empate esse jogo. E vai perdendo as oportunidades, né? O Vila Nova é um time que já há muito tempo não vencia. Há muito tempo, vinha em queda livre. Aí você ressuscita um adversário direto, que é o Vila Nova. O Vila Nova entra no G4 nesse momento, se os placares continuarem do jeito que estão. Né? Ele entra no G4 novamente e o Sport se distancia. Ah, tem 2 jogos a menos? Beleza. Mas jogando dessa forma que está hoje, com esses 2 jogos a menos, se ferraria do mesmo jeito, sabe? Então é uma junção de coisas. Mas o tema desse vídeo aqui é o fato. Não era culpa do Sosso. Não era culpa do Mariano Sosso, sabe? Ele realmente tinha uma defesa ruim. Ele também tem uma defesa ruim. Só que ele tinha uma vantagem, tá? E eu não tô dizendo aqui, fora Guto, nada disso. O cara chegou agora. Eu ainda acho que, dentro das circunstâncias, é o melhor que se tem hoje para trabalhar no esporte, tá? Pra Série B. É o melhor que se tem, dentro das circunstâncias que se aconteceu, tá? Mas com o Mariano Souza, pelo menos a gente tinha uma ofensividade. Hoje o time é desorganizado ofensivamente e continua horrível defensivamente. Piorou defensivamente, o que eu achava que poderia melhorar com o Guto Ferreira, porque é um cara que ele tem essa expertise, sabe? Ele sabe montar times que defensivamente são interessantes. Mas a verdade é que esses 3 jogos o Sport levou 5 gols, tá? Pior do que as coisas que vinham acontecendo no Sport antes, tá? Então, realmente é vergonhoso. Vamos ver o que o Guto Ferreira vai falar na coletiva. Vamos ver quais serão as desculpas dos jogadores, né? Óbvio, eles têm o direito de justificar, né? Mas a verdade é que 2 pontos principais aqui, pra gente fechar o vídeo. O Castan tem que ir para o banco de reservas, tá? Urgente. E o Guto Ferreira precisa organizar a defesa do Sport. A defesa do Sport, ela prejudica demais esse time. Demais, demais, demais. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Fala o que, é que você achou desse jogo. Eu acho que não tem nem muito o que falar, cara. Quando a gente fica chateado mesmo aqui. Eu vou trazer um pós-jogo mais frio amanhã, mais calculista, pra gente conversar um pouco mais sobre esse jogo. Mas comenta aí. Daqui a pouco eu tô voltando, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já.